A Secretaria de Inspeção do Trabalho está enviando uma notificação via DET, a notificação para a solução de pendências do FGTS Digital. Provavelmente a sua empresa deve ter recebido e você não esteja nem sabendo. Saiu uma notícia lá no portal do FGTS Digital trazendo mais esclarecimentos. A gente vai dar uma olhada aqui nessa notificação. Tem também o Perguntas Frequentes que fala sobre isso, nota orientativa. Tem bastante coisa falando sobre o tema e eu quero esclarecer todos os detalhes aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Aquele dia chegou, que dia é esse? O dia em que as empresas iam começar a ser fiscalizadas com mais precisão pela Secretaria de Inspeção do Trabalho com relação a informações do FGTS. Até antes do FGTS Digital, a fiscalização do trabalho não conseguia fazer uma fiscalização eletrônica com tanta efetividade e agora com o FGTS Digital isso é possível. Algumas empresas estão recebendo a notificação para a solução de pendências do FGTS Digital, que não é, na verdade, uma ação fiscal, só é um aviso para que aqueles empregadores que estão com irregularidade junto ao recolhimento do FGTS promovam essas regularizações. Eu quero compartilhar com vocês aqui essa notificação. A gente vai dar uma olhada na notícia que está no portal do FGTS Digital e tudo aqui que está relacionado ao tema que eu pude filtrar aqui para compartilhar com vocês, inclusive dar algumas dicas que algumas dessas irregularidades são situações que ainda não estão sendo tratadas pelo FGTS Digital, então você tem que saber como analisar. Mas antes disso, se você não está inscrito aqui no canal, clica agora no botão de se inscrever e já deixe seu like. Agora você já pode adquirir o exemplar do nosso livro Departamento Pessoal Atualidades, o livro que está na primeira edição. Esse é um livro que contou com a colaboração de 10 autores falando sobre os mais variados temas relacionados à atualidade do Departamento Pessoal. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você poder fazer sua aquisição, tanto do livro físico, que é esse aqui, quanto também do livro digital. E fazendo isso, você vai estar apoiando a geração de conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link, vai lá, garante logo o seu exemplar. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, ó, tem essa notícia ali no portal do FGTS Digital, essa notícia do dia 4/4, na verdade ela é do dia 3, foi atualizada no dia 4, que ela fala sobre esse procedimento ali de comunicação, procedimento administrativo que os auditores fiscais estão fazendo, certo? Traz aqui algumas orientações. Eu vou ter uma nota orientativa 7, que vai falar sobre esse tema. A gente tem a instrução normativa número 2 do Ministério do Trabalho, que trata sobre a fiscalização do FGTS, certo? E tem também aqui o Perguntas Frequentes, que foi atualizado para incluir as dúvidas que estão relacionadas a esse tema. Que notificação é essa? Essa notificação aqui, ó, eu tenho ela aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Essa notificação aqui chega lá na caixa postal do DET. Ela está com o assunto notificação para a solução de pendências FGTS Digital. Essa aqui chegou no dia 4 ali e no dia 7 o pessoal teve acesso a essa notificação. Então está dizendo ali, ó, prezado empregador responsável pelo FGTS, identificamos em seu cadastro valores de FGTS não recolhidos. Verifique as pendências no sistema do FGTS Digital. Aqui eu quero abrir um parênteses, essa fiscalização só é com relação a débitos do FGTS Digital, certo? E efetue a regularização. Caso necessário, proceda aos ajustes de escrituração no E-Social. Em caso de irregularidade, resolva imediatamente suas obrigações e as mantenha em dia. Essa notificação possui natureza orientadora e cumpre essa função para entendimento ao critério da dupla visita. Essa etapa de monitoramento é automatizada e ainda não constitui procedimento administrativo fiscal. As regularizações serão identificadas pelo próprio sistema, dispensando-se o envio de documentação comprobatória às autoridades da Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, como é só um comunicado, é só um aviso de regularização, não precisa, depois que você regularizar, enviar documento em lugar nenhum, como geralmente é feito em ação fiscal, em procedimento fiscal, onde você tem que enviar os documentos comprobatórios da regularização. Então, nesse caso aqui não precisa. Aqui ele já falou que está cumprindo aquele critério de dupla visita. Ele vai dizer mais aqui que as dúvidas sobre a notificação do FGTS Digital, ele dá ali o caminho do manual, do FAQ e dos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e do FGTS Digital. Traz ali um alerta sobre tentativa de golpes, somente acesse e utilize canais oficiais de comunicação e de cumprimento de obrigação. A Auditoria Fiscal do Trabalho não encaminha guias de recolhimento por e-mail, cabendo o empregador providenciar sua geração exclusivamente por meio da plataforma do FGTS Digital. Por se tratar de uma notificação gerada pelo monitoramento automático e contínuo, não há opção de resposta a essa mensagem via DET. Em caso de dúvidas, utilize os canais indicados acima, desconsiderar essa notificação
caso já solucionadas as pendências. Então, como ele está dizendo aqui, é um monitoramento automático. Eles pegaram ali, fizeram um filtro de todas as empresas que estão com irregularidades lá no FGTS Digital e dispararam essa mensagem para que as empresas possam proceder aí com as regularizações sem necessidade de enviar documentação depois que regularizar para lugar nenhum. E caso a empresa não regularize, aí eu tenho certeza que vai ser dado andamento aí nos procedimentos fiscais junto à fiscalização, certo? Foi essa notificação que chegou. E aí logo depois nós tivemos essa notícia lá no portal do FGTS Digital falando sobre o tema FGTS Digital, notificação para a solução de pendências trabalhistas. O sistema de monitoramento e cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a monitorar os empregadores com pendências do FGTS Digital a fim de orientar a regularização. A gente já esperava que com a entrada do FGTS Digital, o controle por parte da fiscalização ia aumentar muito, né? A gente sabe que ali, pela conectividade, quando era via CFIP, não acontecia, né, esse controle eletrônico, tinha fiscalização eletrônica, mas não com essa precisão, né? Como vocês podem ver aqui, foi um monitoramento que eles estão fazendo automatizado. Então, isso aí já traz ali um pouco do poder que a fiscalização vai ter a partir da entrada do FGTS Digital. Ele vai dizer o seguinte, ó, o sistema de monitoramento e cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar nesta quinta-feira, no dia 3, por meio do DET, notificações a empregadores com pendências de FGTS Digital, a fim de orientá-los sobre a regularização. Os empregadores devem conferir a caixa postal no DET e, caso tenha recebido a notificação para a solução de pendências, basta seguir a orientação lá indicadas. Pessoal, só esclarecendo aqui, vocês sabem que quem tem cadastro lá no DET recebe um e-mail de aviso dizendo que chegou uma mensagem lá. A gente já sabe também que esse processo de aviso está tendo falha, então é importante que, se você está irregular ali no FGTS Digital, que você vá lá no DET e faça a consulta se você recebeu a notificação, certo? Para maiores informações, consulte a nota orientativa 7, que eu já abri aqui para a gente olhar, a ação normativa número 2, e ali ele traz os canais, Manual do FGTS Digital, FAQ, que foi publicado também, e os canais de atendimento. Cabe destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego não envia boletos ou links para pagamento por e-mail. O empregador deve acessar o DET para verificar os detalhes da notificação e o FGTS Digital para gerar as guias de débito com pendência, certo? Como essa aqui é uma notificação que está indicando irregularidades ali no FGTS Digital, você vai fazer a análise no FGTS Digital e, se tiver débitos a recolher, você vai gerar guia ali mesmo pelo FGTS Digital. Lembrando que tem várias situações que geram irregularidades que não são necessariamente débitos da empresa, certo? Aí aqui eu vou ter a nota orientativa, tá? Bora dar uma passada aqui nela. Basicamente, ela vai esclarecer os procedimentos a serem adotados pelos empregadores que receberam notificação da solução de pendências do FGTS. Essa nota tem por escopo apresentar esclarecimentos sobre a notificação para a solução de pendências do FGTS confessado. A notificação por solução de pendência, ele vai dizer o que é. Trata-se de um documento utilizado no âmbito da cobrança administrativa, de caráter orientativo da Auditoria Fiscal do Trabalho, resultado do monitoramento contínuo realizado pela CIT. Aí ele vai lhe dar a fundamentação desse monitoramento. A notificação para a solução de pendências não é um procedimento administrativo fiscal. Essa medida busca promover a regularização de débitos identificados por meio da plataforma do FGTS Digital, relacionado ao não recolhimento ou recolhimento menor de valores do FGTS com base nas declarações realizadas no E-Social e na plataforma do FGTS Digital. Então aqui a gente já sabe que eles não estão cobrando débitos de CFIP, tá? Para o empregador verificar se recebeu, ele manda acessar o DET, certo? Cobrança administrativa. A cobrança administrativa por meio da notificação para a solução de pendência é uma prerrogativa da Auditoria Fiscal do Trabalho e não constitui direito subjetivo do administrado como pré-requisito para início de um procedimento administrativo fiscal, o qual poderá ser iniciado a qualquer momento. Então, de repente, você recebeu a notificação, se você regularizar ou não, isso aqui ele não é um pré-requisito ali, pelo que eu entendi, para que seja dado início a uma ação fiscal que pode acontecer em qualquer momento, né? Inclusive, essa notificação ela poderia nem ter acontecido e você passar por um procedimento de fiscalização. Reitera-se que esse procedimento não configura uma etapa de ação fiscal, tá? A notificação para a solução de pendências tem como objetivo apenas de instrução. Então, estão instruindo vocês aqui a regularizar os débitos confessados, porque a confissão do débito aconteceu quando você escriturou o E-Social. Quando você escritura o E-Social, você confessa o débito e agora você tem que fazer o recolhimento. Aqui ele está dizendo que cumpre a função também da orientação para o entendimento do critério da dupla visita. Dupla visita basicamente é quando o fiscal vai numa empresa fiscalizar e aquela primeira visita é sempre orientativa, né? Então,
quando ele for da outra vez, aí ele já vai aplicar ali as penalidades que ele já tinha orientado a empresa uma vez anterior, certo? Portanto, o envio dessa notificação não impede o início do procedimento administrativo fiscal a qualquer momento para apuração e cobrança de valores de FGTS pendente, o que poderá resultar, inclusive, na emissão da notificação de débitos de FGTS e na lavratura de autos de infrações pertinentes. Aqui ele vai falar sobre o alerta de tentativas de golpes, né, que eles não enviam nada por e-mail, que tem que ser tratado diretamente nos canais oficiais. Procedimentos para a regularização do débito, aí a regularização deve ser feita ali no FGTS Digital, através das guias do FGTS Digital. Inclusive, eles estão recomendando aqui a utilização do menu de guias parametrizadas, né, que vai filtrar ali os débitos que estão com as diferenças a recolher. Não há necessidade de enviar as guias de pagamento dos débitos para nenhum canal, sendo que é responsabilidade do empregador regularizar, conforme ali os relatórios de pendência, ok? Aqui tem um ponto interessante sobre a retificação do E-Social, porque de repente você fez análise e viu que esses débitos são relacionados ali a erros no E-Social. Aí você vai lá e retificou o E-Social. Ele vai dizer o seguinte, ó: caso as irregularidades encontradas sejam resultantes da prestação de informações incorretas ao E-Social, será necessário realizar os ajustes nas declarações efetuadas. Para tanto, o empregador deverá seguir as orientações do manual específico e realizar os procedimentos de retificação disponíveis. Aí ele dá o link ali do sítio do E-Social. Importante, a retificação da declaração que altere valores devidos após o vencimento da obrigação estará sujeita a penalidades legais. Ademais, poderá ser exigido que o empregador comprove o erro ou omissão quando solicitado pela Auditoria Fiscal do Trabalho em eventual procedimento administrativo fiscal. De repente você viu ali que foi um erro no social, você retificou, pode ser que a fiscalização, né, tenha essa prerrogativa de que você justifique essa retificação que foi realizada. Aqui ele vai trazer sobre a dispensa do envio de documentos, que não é necessário enviar nenhum documento. Recolhimentos recentemente realizados, caso o empregador já tenha sido regularizado, ele deve ignorar ali a notificação. E recolhimentos via CFIP 650 e 660, que são relacionados ao processo trabalhista. Aqui eles também pedem para desconsiderar. Contudo, ele vai dizer o seguinte aqui, ó: salienta-se, contudo, que o empregador deve se atentar para a regulação de eventuais débitos remanescentes não estando eximido do cumprimento da obrigação acessória, tá? A gente está tendo várias situações relacionadas à reclamatória trabalhista, onde já tem débitos confessados no E-Social e FGTS Digital. A recomendação para esses casos é que você recolha pelo FGTS Digital, ainda que lá no acordo ou decisão informe que a quitação é feita diretamente pelo empregado. O ideal é que você faça o recolhimento pela conta vinculada ali do empregado, certo? Tem muitos casos assim, de pendência relacionados a processo trabalhista. E aqui traz algumas dúvidas para soluções de pendência, ok? Aí nós temos a Instituição Normativa número 2, que foi atualizada recente. Ela traz ali um capítulo que fala sobre a notificação, tá? Essa notificação que está acontecendo, deixa eu localizar aqui. Eu não vou ler só um vídeo, vai ficar muito longo, mas aqui no artigo 21 ele vai tratar sobre essa situação que está acontecendo, e aí ele vai dizer ali qual é o objetivo ali desse procedimento, né? Que é verificar a irregularidade de recolhimento de valores do FGTS. E ali ele vai tratar sobre esse tema no artigo 21, eu vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, a gente tem o Perguntas Frequentes, que foi atualizado também para tratar sobre esse tema, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, Perguntas Frequentes do E-Social, FAQ. Ele traz ali uma sequência de perguntas que tratam sobre a cobrança e fiscalização do FGTS. Eu também não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Mas você pode dar uma olhada aqui, mas é basicamente o que eu já falei para vocês aqui, nos outros conteúdos que a gente já passou, né? Como eu posso verificar as pendências no DET, a notificação da solução de pendências abrange qualquer tipo de débito do empregador, ele vai dizer aqui que não, que só abrange os débitos do FGTS Digital. Aqueles débitos de períodos anteriores não estão inclusos, tá? Não estão inclusos. Então, aqui só está contemplando as competências a partir do FGTS Digital, beleza? Posso parcelar o débito, ele vai dizer aqui que o sistema de parcelamento comum não está liberado ainda no FGTS Digital. Como o empregador deve proceder nas regularizações, ele vai dizer aqui, ó, que deve emitir a guia no guia parametrizada. Receber notificação relacionada ali a 650, 660, como proceder, ele vai trazer ali a orientação, basicamente o que está na nota orientativa. Enfim, eu vou deixar aqui, ó, tem várias perguntas e respostas, eu vou deixar aqui na descrição, certo? Para a gente fechar, eu tenho um caso aqui de consulta, para a gente poder dar uma olhada junto.
Eu vou acessar aqui o DET então, né? Então, bora acessar aqui o DET. Lá no DET, você entra ali com o seu certificado digital da empresa, caixa postal, certo? E ali na caixa postal você vai encontrar essa notificação. Você vai clicar ali, você vai ler ela. Então, se você recebeu sua notificação, dá uma olhadinha aí se chegou na sua caixa postal do DET. Chegou a notificação, qual é a próxima orientação que eu dou para vocês? Vocês irem lá no menu de regularidade do FGTS Digital, que a gente vai fazer agora, certo? Então aqui no FGTS Digital já estou logado, tá? Já passei aquela etapa ali de login, vou selecionar aqui o perfil da empresa. Consulta do empregador, aqui eu vou por consultas de competência de referência. Aqui eu recomendo vocês usarem um filtro só de irregular, tá? Coloca irregular, coloca os 2 últimos meses, coloca completo, vai infiltrar. E aí o sistema vai filtrar aqui para vocês todas as competências irregular. Já vou dar uma dica aqui para vocês, tá vendo aqui? Esse código, esse indicativo aqui amarelo, que tem na frente aqui da competência 12, é um indicativo de que nesse mês aqui tem um cálculo de uma multa rescisória. Então, pode ser que esse cálculo tenha reaberto e você tem que refazê-lo, tá? Então, ele vai filtrar aqui para vocês todas as competências que estão irregulares. E aí você vai arrastar para o lado e você vai verificar aqui. Possivelmente, nesses meses, pode ser que tenha um débito ou um crédito, tá? Se tiver um crédito, você vai ter que identificar por que o sistema gerou esse crédito. Provavelmente você fez algum tipo de retificação, certo? Está acontecendo bastante as multas que foram feitas pelo método 2, caso você tenha enviado algum evento posterior para esse empregado, o sistema reabre essa multa. Lá no menu de remunerações para fins rescisórios, você tem que refazer esse cálculo. Tem 2 tutoriais aqui no canal ensinando você a fazer isso, eu vou deixar ambos aqui na descrição, tá? Você faz esse recálculo e já vai resolver essa pendência. Mas aqui, como vocês podem ver também, além de créditos, eu tenho débitos. Então, tem que avaliar por que gerou esses débitos e esses créditos aqui para a empresa. Pode ser fruto de uma retificação. Então, por exemplo, você mudou o empregado de lotação, vai gerar nova cobrança. Você tem processos trabalhistas, por exemplo, ali que teve a multa que você deveria recolher por aqui, você não recolheu, vai gerar cobrança. Tem situações também que você mudou, por exemplo, o evento ali, o código de ciência da rubrica. Né? Era uma rubrica mensal, depois você trocou para o 10º, vai gerar cobrança de novo e vice-versa. Né? Tem situações aqui também que era, por exemplo, um afastamento. Você não enviou o afastamento, vai gerar pendência também. Tem situações aqui também que pode ser de você, né, promoveu algum tipo de retificação ali, por exemplo, você fez um desligamento, pagou as verbas, não era um desligamento, era uma folha mensal, e você excluiu o evento de desligamento, enviou o evento mensal normal, vai gerar cobrança também, por quê? Porque você está mudando a chave do débito, lá no manual tem os campos que compõem a chave desse débito, se você alterar qualquer campo desse após recolhimento, vai gerar uma nova cobrança, ou seja, vai gerar um débito, e aquele valor que você pagou a maior vai gerar um crédito, então eles vão aparecer aqui. E aí você tem que promover aí essas regularizações, certo? Como eu falei para vocês, um dos erros bastante comuns é a questão da reabertura ali das multas, né, que foram feitas pelo método 2. Você pode ir lá, ó, deixa eu voltar aqui, a gente pode vir aqui, ó, no módulo de remunerações para fins rescisórios, e aqui eu posso, ó, já está indicando aqui, ó, que tem cálculos abertos, pendentes, tem indicativo amarelo ali. Então eu posso pesquisar, posso usar esse próprio filtro aqui, e ele vai trazer aqui para mim todas as situações que estão em aberto, tá? E vocês podem ver que todas essas situações aqui, nenhuma é recente. Todos são desligamentos que já aconteceram, que vocês provavelmente já fizeram o cálculo da multa e ela reabriu. Por que reabriu? Porque se você enviar qualquer evento para esse mesmo trabalhador, a multa vai reabrir. Basta você recalcular que vai sair a pendência, tanto daqui quanto lá, né, da situação de irregularidade. Pessoal, tem várias situações que podem estar gerando irregularidade. Eu tenho aqui alguns vídeos no canal ensinando você a fazer esses tipos de análise. Eu vou deixar aqui na descrição, mas eu queria trazer um alerta para vocês também. Tem algumas situações que o FGTS Digital ainda não está tratando e acaba gerando essas irregularidades também. Que é o caso de trabalhadores transferidos, tá? Então, se você tem trabalhadores transferidos, provavelmente vai gerar irregularidade. É uma situação que o FGTS Digital ainda não está tratando, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Trabalhadores intermitentes, se você tiver intermitente nessa folha, vai gerar irregularidades também, que o sistema não está tratando essas questões. E tem uma situação também com relação ao empregado que faltou um mês todo. Até onde eu acompanhei os casos aqui na consultoria, o sistema também, para essas situações, estava gerando irregularidade, ainda que você tivesse escriturado corretamente lá no social, a remuneração e os descontos das faltas, mesmo se o sistema estava gerando irregularidade. Por que ele está gerando irregularidade? Porque ele espera que em determinado mês tenha remuneração para aquele trabalhador.
Tem uma situação também que está gerando irregularidade aqui no FGTS Digital, é com relação a empregados ativos. Então, você fez ali a carga inicial dos empregados, ou fez um exemplo, ou fez um envio do evento de admissão preliminar, ou veio de uma outra contabilidade um empregado com mais de um cadastro, você está estruturando num cadastro, tem outro cadastro lá ativo. Então, esse cadastro do empregado que está ativo e está sem remuneração, vai gerar pendência aqui no FGTS Digital. Pode acontecer para um sócio também, que você enviou ali com um código de sócio com o FGTS, né, de diretor com o FGTS, e você não está enviando remuneração, então vai gerar pendência também aqui no FGTS Digital. O importante é vocês fazerem análise com calma. Aqui no canal do YouTube você vai encontrar uma playlist com vários tutoriais relacionados ao FGTS Digital. Esse vídeo aqui ficou um pouco longo, mas eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai conversando. Tchau, tchau!